Bom, e o Brasil assegurou uma rota alternativa para escoamento de exportações agropecuárias diante aí das restrições do Estreito de Hormuz. A solução articulada pelo Ministério da Agricultura utiliza a Turquia como um ponto estratégico para chegar ao Oriente Médio e na Ásia Central. A gente vai analisar um pouco mais sobre esse cenário agora com Fernando Camargo, sócio-diretor da LCA Consultores. Fernando, bem-vindo, obrigada por conversar com a gente aqui. Um bom dia para você. Bom dia. Bom Diante dia a desse todos. cenário, bom dia. Queria muito entender qual que pode ser o impacto agora com essa rota viabilizada pelo Brasil especificamente. Queria que você explicasse para a gente. Perfeito. Acho que essa rota vai apoiar bastante as exportações brasileiras de grãos. O destino Oriente Médio é bem importante para algumas, como para milho, para algumas commodities brasileiras e também de lá para cá, para a importação de fertilizantes, de ureia, de insumos que são fundamentais para o agronegócio. Para além disso, é possível que a gente tenha como destravar algumas rotas de combustíveis. Somos importadores de diesel, de gasolina em menor medida, mas diesel é importante, um quarto, um pouco mais do nosso mercado atendido por importações. Mas aqui é importante lembrar que o Brasil tem importado diesel da Rússia bastante, que não usa essa rota. O diesel da Rússia vem pela rota do Mar do Norte e atinge o Atlântico, com mais, enfim, sem passar por essa zona de conflito. Então, diria que essa rota alternativa vai contribuir bastante para o setor agrícola poder exportar e poder receber insumos relevantes para as atividades aqui. A gente pode imaginar, Fernando, que talvez o impacto para o consumidor diante dessa alta do petróleo seja menor diante dessa rota que foi viabilizada pelo Brasil? Ou ainda assim o impacto vai vir e pode ser talvez um pouco menor? A gente consegue já prever o quanto de impacto que pode ser? Acho que é muito difícil prever. A rota alternativa, especificamente, ao ajudar a chegar fertilizantes, ajuda a não pressionar a inflação por esse caminho, né, de aumento de custos da produção agrícola. Então, de toda forma, isso é muito bem-vindo. Permitir o fluxo de exportação e, portanto, os negócios, né, no setor agrícola também, porque você mantém o ritmo de receitas e tal que esse setor está acostumado a fazer, né, sem interromper a cadeia e sem gerar novas pressões aqui dentro. Então, de toda forma, é positivo. O impacto efetivo é muito difícil de medir neste momento, até que essa rota se firme, mas de toda forma é uma boa notícia no momento em que as boas notícias não estão muito, né, alvissareiras, não estão muito presentes no nossa conjuntura. Pois é, e aí ao mesmo tempo, para poder viabilizar essa rota, a gente viu que o Brasil até fez quase que contornou um processo aí de um acordo com a Turquia especificamente, que é fazer no fim uma adoção de um certificado veterinário sanitário específico para esse caso, muito por questões que a Turquia exigia para poder passar por essa rota. Queria que você explicasse para a gente a importância então do Brasil aderir a esse certificado, o quanto que isso pode talvez nos prejudicar ou criar algum precedente daqui para frente para novos certificados? Acho que isso é muito pontual, Tá. né? Você vai precisar fazer uma nova rota para chegar com alguns bens, e essas questões fitossanitárias são relevantes para cada jurisdição, né? Você precisa atender se você for usar essa rota que antes não era usada. Então, isso cria uma alternativa, isso pode aumentar custos aqui, né? Algo que não era exigido passa a ser exigido, mas certamente, mesmo assim, compensa que você escoe a tua produção por esse novo caminho, sem estar interrompido nos fluxos de comércio, né? Então, acho que no balanço líquido disso segue positivo e eu não creio que isso abra precedentes, acho que é muito específico. Acho que tudo em função de algo que pode se regularizar logo mais, mas que a gente não sabe quando e, portanto, não tem como esperar que as melhores coisas aconteçam, tem que pensar em planos alternativos. Pois é, é interessante. E você falava agora há pouco sobre pelo menos o alívio que deve sentir, deve ser visto com relação a milho, com relação a fertilizantes. A gente vinha acompanhando uma preocupação desses setores especificamente. A gente pode imaginar e já prever o quanto de alívio que esses setores podem sentir? Vocês têm acompanhado esse processo também dessa preocupação? Eu acho que é um alívio importante.
A gente já tinha um constrangimento vindo dos Balcãs, Rússia, Ucrânia, como uma fonte importante de fertilizantes, então a gente agora está cerceando um acesso a uma outra rota, então gera preocupações. Entender caminhos alternativos para isso é sempre bem-vindo. Acho que ainda tem uma preocupação quanto ao impacto na produção, né? A guerra tem trazido algumas perdas de produção nessas regiões, que são regiões que nos fornecem insumos relevantes. Acho que o mercado de ureia é um mercado preocupante nesse momento, um composto importante para fertilizantes aqui. Isso vai ter que ser monitorado muito de perto. Não está ainda, a rota alternativa não resolve o problema, dado que você pode ter perdido oferta de algumas áreas. E o caminho aqui é um caminho de buscar mais a longo prazo o máximo de independência possível, de autonomia, aumentando a produção local de alguns desses insumos relevantes. Acho que já temos um programa de fertilizantes, o Plano Nacional, inclusive com base em energia renovável, com biocombustíveis na base, cujo impacto, né, na nossa produção, do ponto de vista de emissão de carbono e equivalentes, é bastante positivo e bem-vindo. Então, acho que esse é o caminho, mas é um caminho de longo prazo, não resolve questões de conjuntura como essa que a gente está vivendo. Perfeito. E outro ponto que eu queria entender também, Fernando, na sua avaliação, tem algum outro movimento que o governo federal precisa fazer ainda para aliviar esse cenário? Ou tudo o que era necessário fazer diante dessa grande instabilidade gerada por essa guerra e o fato de que a gente não sabe quanto tempo vai durar, já foi feito até agora? Como é que vocês da LCA estão avaliando esse cenário? Eu acho que o Brasil está muito atento a alternativas, tem buscado interlocução com o setor produtivo, e tem buscado abrir novos campos de negociação com diversos países e acordos internacionais. Então, eu acho que é possível que tenha outras possibilidades, outras alternativas de fornecimento, de rota de logística, mas que estão sendo pensadas. Isso é o tempo inteiro. Acho que essa proatividade é fundamental nesse momento, mas eu diria que pensar planos de longo prazo, de autonomia, de mais suficiência em várias dessas frentes, incluindo combustível, incluindo reduzir a nossa dependência do diesel importado, de preferência com biocombustíveis, de preferência com uma agenda sustentável, é o principal caminho. Como muito disso se faz na forma de expectativas, os impactos efetivos não precisam vir no curto prazo. Basta que você convença que você tem um plano que a médio e a longo prazo fazem sentido do ponto de vista da nossa estratégia de acesso ao mercado internacional, de redução de dependência, de redução de custos e de melhoria do ponto de vista das emissões, que isso melhora as expectativas e afeta cotações futuras e, digamos, o bom humor com relação aos negócios envolvendo o Brasil. Perfeito. Fernando Camargo, sócio-diretor da LCA Consultores. Obrigada mais uma vez pela conversa aqui e volte mais vezes, viu? Muito obrigado, Muriel. Sucesso para esse programa. Obrigada. Um bom dia.